Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Para escutá-lo, recomendamos o uso de fones de ouvido. Bom, hoje eu gostaria de estabelecer um outro tipo de relação aqui na orientação, diferente da que temos tido, que tem um roteiro pré-estabelecido, tem coisas muito bem pensadas, e que fosse uma conversa mais aberta. Não tem roteiro, não tem nada anotado. Uma conversa sobre a minha visão sobre trilha sonora para a gente poder trocar. Sempre que me perguntam sobre o que é preciso para fazer trilha, ou tipo, como é que você começou, como é que faz e tal, eu sempre respondo que a primeira coisa a se fazer, eu que trabalho com trilha em geral, mas muito mais trilha para teatro, e já me confundo, nem sei mais se eu sou realmente uma pessoa da música ou uma pessoa do teatro. Eu sempre respondo que o mais importante é assistir teatro, né? Assim como para quem quer escrever, a importância está em ler, né? Bastante conhecer a matéria que você quer se debruçar. Eu acho que no teatro o mais importante é ver teatro, assim. E a gente tem muita sorte hoje em dia de ter muito teatro disponível, desde preços muito baratos até teatro gratuito. E teatro agora nesse período que a gente está vivendo de pandemia, teatro filmado, né? Que não é a melhor... Eu não considero a melhor forma de se ver teatro, que foi feito para se ver ao vivo. Mas ontem, por exemplo, o dia anterior a essa gravação, eu assisti uma peça polonesa que me fez pensar muitas coisas, inclusive me fez repensar a minha orientação que eu iria fazer para ter essa conversa. E uma peça que se chama Nós Saímos, e que dura 3h30, fala sobre muitas coisas, sobre relação humana, sobre relacionamentos e principalmente sobre morte. A peça é toda preenchida por vários funerais, assim. Como se cada capítulo, cada momento da peça fosse um funeral de um dos personagens. E aí eu fico pensando que é importante também o lugar da leitura de textos teatrais ou de textos sobre teatro, que também a internet está cheia. Desde críticas até de conversas ou vídeos de atores e diretores. No YouTube tem bastante coisa. E eu acho que é se cercar desse ambiente, sabe? Esse ambiente dramatúrgico de pessoas que pensam... esse ambiente dramatúrgico de pessoas que pensam criar histórias, sabe? Essa coisa de manipulação dos dizeres para que o entendimento seja controlável e ao mesmo tempo tão verdadeiro. Então acho que as 3 primeiras coisas para quem quer entrar nesse mundo da trilha de teatro é assistir teatro, ler sobre o teatro e conversar sobre o teatro, né? De abrir esse diálogo com profissionais do teatro, gente que gosta e que frua teatro. Dessa vez eu pensei em um exercício pra gente de observar cenas cotidianas na sua casa. Observar a sua mãe, o seu pai dentro de casa, o seu irmão, sua avó, a pessoa que mora com você. Observar como um ato teatral. Como se você fosse um espectador de uma obra que está inacabada.
e tentar um pouco traduzir isso, talvez na escrita, ou num áudio, ou fazer uma ligação com alguma música, para que a gente consiga preencher sonoramente essa ação. Penso que pode ser interessante, penso que pode funcionar muito como um ato criador. Eu morava em Contagem, em Minas Gerais. É uma cidade próxima de Belo Horizonte, que é a capital. É muito parecido com Guarulhos e São Paulo. E eu sempre ia para Belo Horizonte de ônibus para trabalhar com trilha. E um trecho do caminho era muito... balançava muito o ônibus. Era impossível de fazer qualquer outra coisa. De ler, de ouvir música, o fone caía do ouvido. Era complicado. Então o que eu fazia? Eu enxergava as pessoas do ônibus, da onde eu estava sentado, e ouvia os diálogos, muitas vezes de olhos fechados, como se aquilo fossem falas dramatúrgicas. E ficava exercitando isso, de como o que eu poderia comentar musicalmente ali naquele momento. E mal sabia eu que eu estava exercitando, né? Experimentando e estudando trilha. Então, talvez por isso seja tão difícil uma escola única de trilha, né? A gente tem os exemplos de Hollywood que nos dá uns padrões já muito antigos, né? Tanto de timbres, né? Você vê que é sempre orquestra, piano, ou instrumentos de orquestra separado. Tem um compositor chamado Gustavo Santaolalla que ele usa muito violão, assim, tem trilhas inteiras do filme inteiro feito com violão. A trilha original do filme é toda composta com violão. Então você vai vendo as possibilidades, os caminhos que a gente consegue desenvolver, às vezes, com outros timbres. E Hollywood traz essa escola que é muito bonita, que funciona muito bem e que, por ser antiga, a gente tem exemplos muito profundos da música aplicada à cena, né? Mas o mundo sonoro é muito maior do que esses timbres, né? Então, ainda que o piano e as cordas deixem esse lugar tão bem preenchido e tão já conhecido em nós, né? Quase que como se a nossa mente já entendesse aquilo de tanto ver, de tanto ouvir. A gente acostumou. E aí eu fico pensando em desvirtuar isso, assim, de desviar desse lugar, sabe? Eu vou tocar aqui uma música, vou colocar aqui uma música que eu fiz para uma peça de teatro chamada Fauna, do grupo 4Lo5 lá de Belo Horizonte. E penso que é um exemplo que pode ajudar a gente a contribuir um pouco esse lugar da trilha para além da escola hollywoodiana, sabe? Que demonstra um pouco assim, se você tem que trabalhar com o que tem e o que está disponível e atender às soluções sonoras, né? Dar função sonora àquela cena. Acho que é o mais importante a ser entendido. Eu vou tocar o trecho e vou tocar a música toda e a gente conversa depois sobre ela. Haha. 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 Haha.
Então, sobre essa música que tem... Eu coloquei o nome dela de Luta, porque era o nome da cena no texto da peça. E a cena é a abertura do espetáculo. São dois atores lutando numa dança. É uma mistura de dança e de luta. É bem agressiva, ora muito agressiva, e ora eles encaram o público quase que como desconfiassem que eles também, que a gente, enquanto espectador, também entraria em confronto. O pedido da direção foi que eu construísse uma música dançante, mas que representasse a luta, que expusesse esse lutar artístico, sabe? Não é uma briga, é um balé agressivo, um balé que traz essa carga violenta. Então a primeira coisa que eu pensei fosse num som muito violento para os atores, que isso funcionasse para os atores como estímulo. A plateia não necessariamente precisaria de entender que esse som é violento. E um outro som que realmente diria sobre luta propriamente dita, e que a plateia, o espectador, entendesse aquilo como uma luta dançada. Então me veio o timbre do berimbau. Por isso que o berimbau tá ali, né? Porque a capoeira é essa luta que também é dança, que também é ritual. Mas eles não lutam capoeira, é importante dizer isso. E o som violento é esse ha-ha que acontece desde o início e que marca, pontua durante toda a trilha. Ele é o som, eu peguei esse som no YouTube, é o som de um piloto que está sobrevoando a Síria, um piloto americano, e ele solta, a ordem é que ele solte uma bomba em um ponto específico, e aí a gente tem o som do rádio da ordem sendo dita a ele, e ele solta a bomba nesse lugar e ela cai exatamente onde foi programado para ele soltar. Então é uma comemoração dele. Quando ele, no rádio, é perguntado se deu certo, se ele conseguiu atingir o alvo, e ele dá essa risada como se dissesse, é claro que eu consegui. Então há essa violência de guerra que fica sendo pontuada o tempo todo durante a música, e os ritmos vão se misturando, e a progressão do piano vai deixando a coisa com uma tensão próxima daquela escola de Hollywood, só que com outros timbres, né? Acho que o único timbre super conhecido e clássico de trilha que eu uso é o piano, né? E de forma até alegórica com algo circense, né? O jeito que eu utilizo. Então é uma solução sonora para o que foi pedido pela direção, para o que a cena me mostrou que precisava também,
que isso foi sendo adequado durante os ensaios. E o caminho que leva o espectador num crescendo que deixa uma expectativa do que vai resultar essa luta. Tipo, que horas que as pessoas vão falar, que horas, como é que acaba, sabe? Quando você vai construindo um desenho que encaminha o espectador para esse lugar. Na semana que vem, na próxima orientação, eu vou dar mais alguns exemplos nesse sentido e peço a vocês que façam o exercício e que troquem comigo, entrem em contato se sentirem à vontade para isso, para a gente começar a conversar sobre o que vocês viram, ouviram, tá bem? Muito obrigado por ouvir. Eu sou o Barulhista, artista orientador do Programa Vocacional 2020, aqui da região Sul 3. Muito obrigado pela escuta. Bons barulhos para vocês.